Boa tarde a todos. Meu nome é Leonardo César Perdebon e vou apresentar então o trabalho de conclusão de curso intitulado como Posicionamento de Genótipos de Soja em Sistema Orgânico no Brasil e no Paraguai, sob orientação do professor Ivan Ricardo Carvalho e a banca examinadora o professor José Antônio Gonzalez da Silva. Então, aqui na introdução, eu trago um pouco da importância da soja, o panorama da soja no Brasil ao longo das últimas duas safras agrícolas e as estimativas segundo a Conab da safra 2021-2022. Pode-se ver que ao longo dos 3 anos, você tem uma expansão da área. Na safra 2019-2020, a área dessa cultura, então, da soja, era de 36.949.000 hectares, onde na safra 2020 teve um aumento de aproximadamente 4%, subindo então para 38.532.000 hectares. E segundo as estimativas da Conab, esse ano você tem um aumento então de 4,7% referente à safra anterior, chegando então a área total da oleaginosa em 40.350.000 hectares. A produtividade média, então, na safra 2019-2020, ela teve uma produtividade média por hectare em torno de 3.379 quilos, aonde na safra 2020-2021 ela teve um pico de 3.527 quilos por hectare, e a safra 2021-2022 ela está estimada então 3.359.000 quilos por hectare. Então, a produção total da soja, ano passado, na safra anterior, 2019-2020, ela teve um aumento gradual de 8,87% em relação à safra 2019-2020, e a estimativa, então, para a safra desse ano, ela está estimada em torno de 142.789.000 toneladas, um aumento de 14% em relação à safra 2019-20. Para você ter uma noção, então, da importância da soja, ela é responsável por cerca de 33% do PIB do setor agropecuário brasileiro. Então, devido à sua importância socioeconômica, a soja brasileira é destinada a vários fins, sendo que 44%, então, ela é destinada para exportação in natura, 49% ela é processada no país, onde destes 79% é destinada à produção de farelo e 21% para a produção de óleos. Então, da produção de farelo, 52% é destinado à exportação e 42% destinado à alimentação, 48% destinada à alimentação animal. O óleo, então, ele é exportado cerca de 23% e o consumo, e 77%, ele é destinado, então, para consumo doméstico e de biodiesel. E outros 7%, então, da produção era destinada a fins de estoque. Então, visto a importância da soja no cenário atual, surge o sistema orgânico, cujo principal objetivo, então, do sistema orgânico é contribuir com a preservação dos recursos naturais, a saúde humana e a busca da utilização racional dos elementos da natureza através da interação de cultivos tradicionais e tecnologias ecológicas. Ou seja, o cultivo orgânico ele se baseia, então, a utilização, ele não utiliza moléculas sintéticas ou químicas. Ele é um sistema de cultivo, então, que ele busca uma interação entre solo, planta e atmosfera. Ou seja, ele é baseado em técnicas de conservação, né, que buscam a melhor preservação dos meios, onde utiliza-se, então, como principais práticas a rotação de culturas, visando a quebra de ciclo de pragas, quebra de ciclo de doenças, além de uma maior diversidade também. Usa-se também culturas como cobertura, além de proporcionar uma melhor estruturação do solo, uma maior ciclagem de nutrientes nesse solo, promovendo também a diversidade de organismos presentes nesse solo, trazendo, então, vários benefícios às culturas subsequentes. Então, o sistema orgânico, atualmente visto, ele tem crescendo ao longo dos anos, para se ter um efeito comparativo, nos Estados Unidos, no ano de 2011, a comercialização de soja orgânica ela beirava os 40 milhões de dólares. Em 2014, ele teve um crescimento de 180 milhões de dólares referente a 2011, ou seja, um período muito curto, e ela teve uma rápida expansão, ou seja, ela vem ganhando cada vez mais espaço no mercado. A produção de soja orgânica, então, mundial,
ela gira em torno de 0,1% da produção mundial da soja. Ela é muito pequena ainda, mas cada vez mais vem ganhando áreas. Então, o que vem trazendo esse aumento é a busca por demanda, né? É o aumento da demanda, então, por alimentos mais saudáveis, né? Livre de moléculas sintéticas, buscando uma maior segurança alimentar e um maior valor agregado, visto que ela tem um valor de comercialização um pouco maior comparado à soja cultivada convencional. E além também dos custos de produção dela ser menor em relação ao cultivo convencional, vista a menor utilização de insumos, né? Como defensivos, adubos, né? Fertilizantes sintéticos, ela tem um custo, então, menor em relação ao cultivo convencional. Então, nesse contexto, surge o melhoramento genético, onde ele busca novos genótipos, novas constituições genéticas, buscando uma produtividade de grão superior, aonde busca-se, então, uma interação entre genótipos e ambientes com alta estabilidade, ou seja, um genótipo, ele busca genótipos que sejam responsíveis e estáveis às condições ambientais, mantendo-se, então, uma certa estabilidade produtiva conforme o ambiente. Então, aqui nós temos um exemplo, 3 exemplos de como é que ocorre essa interação entre genótipos e ambientes. O primeiro exemplo é sem interação, onde o genótipo 1, tanto o genótipo 2, independente do ambiente, eles vão apresentar um crescimento de produção, mas não vai ocorrer o transpasso, eles vão manter a mesma magnitude de diferença de produção entre eles, independente do ambiente. A interação simples, então, é quando ocorre uma diferença entre os dois, contudo, mantém a mesma proporção, onde o genótipo 2 ele vai se manter mais produtivo, quando exposto ao ambiente 2, e o genótipo 1, ele vai, quando exposto ao ambiente 2, ele vai aumentar também a produção, mas não significativamente, que nem o genótipo 2 quando exposto àquele ambiente. E a interação complexa, então, que é a mais casual, que acontece, onde se tem um transpasso entre os genótipos conforme o seu posicionamento, ou seja, o genótipo 1 ele acabou transpassando a produtividade do genótipo 2 quando exposto ao ambiente 2, então caracterizando isso como uma interação complexa. Então, o objetivo geral do trabalho ele foi posicionar genótipos convencionais de soja em sistema orgânico no Brasil e no Paraguai com alto desempenho e produtividade de grãos. Os objetivos específicos, então, foi identificar genótipos de alto rendimento e estabilidade, evidenciar megaambientes, identificar o genótipo ideal e identificar o genótipo para cada ambiente específico. Então, o capítulo 1 é intitulado como Adaptabilidade e Estabilidade de Soja para o Sistema Orgânico em Diferentes Ambientes. Então, o objetivo do capítulo foi determinar a adaptabilidade e estabilidade da produtividade de grãos de soja para o sistema orgânico em diferentes ambientes. Materiais e métodos. Então, o estudo foi realizado em 7 ambientes distintos, na safra 2019 e 2020-2021, onde os ambientes, então, estudados foram Bela Vista do Norte, Paraguai, Major Vieira, Santa Catarina, Mangueirinha, Paraná, Palotina, Paraná, Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Toledo, Paraná e Três Passos. Então, o delineamento experimental foi de blocos ao acaso, um esquema fatorial incompleto. Foi utilizado, então, 6 genótipos de soja, BRS 284, BRS 391, BRS 511, BRS 523, BRS 525 e BRS 535, tendo 4 repetições por ambiente, e a unidade experimental, então, foi composta por 15 metros de comprimento, por 6 metros de largura, com espaçamento entre linhas de 45 centímetros. A semeadura, então, foi realizada na primeira quinzena de outubro de 2019 e 2020, com uma densidade de 10 sementes por metro linear. Então, os dados foram obtidos, trazendo um pouco sobre as análises estatísticas, eles foram submetidos à análise de pressupostos, da análise de variância, como homogeneidade das variâncias residual pelo teste de Bartlett e normalidade dos erros por Shapiro-Wilk. Para a presença, então, da interação genótipo-ambiente significativa, utilizou-se o método AMMI, e posteriormente os scores obtidos, então, foram representados em gráficos biplot,
através da metodologia multivariada dos componentes principais. Foi utilizado também a análise GGE para reproduzir inferências quanto à performance de genótipos e ambientes. Posteriormente, então, se utilizou um método baseado na máxima verossimilhança restrita, o Helm, a fim de estimar os componentes de variância e parâmetros genéticos, onde a significância foi obtida através de análises de deviância a 5% de probabilidade pelo teste Q quadrado. Então, estimou-se através disso a variância fenotípica, a herdabilidade no sentido amplo, herdabilidade média do genótipo, coeficiente de determinação dos efeitos de interação genótipo-ambiente, correlação genotípica entre o desempenho genótipos-ambiente, coeficiente da variação genotípica, coeficiente da variação residual e o coeficiente de variação da proporção entre o coeficiente de variação genotípica e residual. As informações meteorológicas, então, dos ambientes, como a temperatura média, mínima, máxima do ar, precipitação pluviométrica e umidade relativa do ar, além da radiação, foram espécies com a finalidade de melhor compreender os resultados obtidos. E para a confecção das análises estatísticas, então, utilizou-se os pacotes ESP, DEST, Metan e ggplot2 através do software R-Core em 2021. Resultados e discussões. Então, aqui eu trago primeiro a temperatura média do ar ao longo dos 2 anos, nos diferentes ambientes estudados. Podemos observar que há uma variação de temperatura ao longo do ciclo de desenvolvimento da soja, principalmente nos meses de outubro, dezembro também, em Bela Vista, Paraguai, teve uma variação considerável. Passo Fundo, no mês de fevereiro, também apresentou uma variação, por mais que não seja tão elevada assim. Onde, em dezembro, por exemplo, na maioria dos ambientes, então, ele apresentou não apresentou diferenças tão discrepantes entre as temperaturas ao longo do ciclo. Aqui tem a precipitação, então, ao longo dos 2 anos, nos ambientes também, onde pode-se observar que Palotina, por exemplo, ele teve uma grande diferença, principalmente no mês de janeiro, onde passou de acumulados superiores de 300 para aproximadamente 150, ou seja, metade da precipitação. Passo Fundo teve a mesma situação, teve uma grande variação, o que possivelmente pode ter afetado o desempenho e o desenvolvimento desses genótipos. Além de Toledo também, mês de outubro também teve uma variação, uma precipitação baixa, ficando abaixo dos 50 milímetros. Então, fatores que podem vir interferir, então, no desenvolvimento e na produtividade da cultura. Então, aqui foi realizada uma análise descritiva, a fim de determinar quais ambientes são contrastantes e quais genótipos apresentaram desempenho superior nesses, chamando a atenção, então, para Palotina, Paraná, onde se teve como seu ambiente contrastante, observando que a cultivar BRS 525 e BRS 535, elas apresentaram um alto desempenho, uma elevada produtividade, passando dos 4.500 quilos, chegando até rendimentos próximos a 5.000 quilos. Em Mangueirinha, Paraná, então, podemos observar que é o mesmo genótipo BRS 525, ele não foi tão eficiente que nem aconteceu em Palotina, podendo-se observar, então, que há diferentes respostas da cultura quando expostas em diferentes ambientes. Chegando em Mangueirinha, ele chegou a um desempenho abaixo de 2.000 quilos por hectare.